Sim, Jesus. Sim, Senhor. Pai, nós te louvaremos por toda a eternidade. Pai, obrigado pelo privilégio de começarmos isso aqui, hoje. Mas, Pai, nós ficaremos por toda a eternidade fazendo isso. Nós exaltamos o Teu nome, o Senhor é digno. O Senhor merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua manifestação neste lugar. Obrigado pela salvação, pela reconciliação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou a sua vida. O Senhor não fez ressalvas, não teve reservas. O Senhor se deu inteiramente por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, nós te celebramos, nós exaltamos o Teu nome. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espírito Santo, nos ajude, nos acompanhe, nos guie neste tempo de meditação da Sua palavra. Pai, nós precisamos da Tua orientação, precisamos do Teu direcionar. E acima de tudo, Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor confirme, que o Senhor prepare o coração de cada um aqui, para que nós possamos ser alvos da Tua palavra, da Tua semente, mas o nosso coração esteja assim preparado, como um solo bem regado, fértil, para receber uma palavra que irá germinar, irá crescer, irá se multiplicar e frutificar e tocar a vida de outras pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, mais uma vez e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu dou a você as boas-vindas nesse tempo. E antes de você se assentar, eu quero desafiar você a fazermos algo. Nós vamos ler o primeiro texto que eu vou usar na meditação de hoje. E eu quero que você fique em pé durante esse momento. Eu sei que não é normal, né? Normalmente nós não fazemos isso. Mas abra a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia. Ou então acompanhe aí no telão conosco. Eu quero ler com você Apocalipse no capítulo 19. E eu vou ler do verso 1 até o verso de número 10. E o texto da palavra de Deus, ele nos diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia. Repita comigo, diga assim, aleluia. Meu, vocês não almoçaram hoje. Diga assim, aleluia. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia. Diga uma segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Diga de novo, aleluia. Aleluia. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a noiva, a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o verso 9 diz, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meu irmão, o texto diz que você foi convidado, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você foi chamado à ceia das bodas do Cordeiro. Você faz parte disso.
Você faz parte deste projeto, você faz parte da igreja. E essa igreja é uma igreja forte, poderosa, triunfante. Ela é uma igreja que caminha, que marcha, que entrega uma palavra de vida e de salvação. Ela transforma, porque o Deus que a constituiu é poderoso. Ele reina sobre todas as coisas. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor. E aí você pode tomar o seu assento, ficar à vontade aí durante esse período em que nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Amém. Eu gosto desse texto e eu quis começar a celebrar esse momento de meditação da palavra com ele, porque esse texto ele me mostra algo, ele declara algo, ele define algo que é extraordinário. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós glorificamos, Ele é forte e poderoso. Meu irmão, o seu Deus, o Deus que é seu Pai, Ele é forte e poderoso. O Deus que é o seu Pai, Ele é forte e poderoso. O Deus que é o seu Pai, Ele é forte e poderoso. Você entendeu isso? Eu fico às vezes me perguntando, eu olho para mim mesmo e falo, será, Deus, que eu realmente entendi com todo o meu ser, com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo? Será que eu entendi a magnitude, o tamanho, a importância desse Deus? Esse capítulo 19 de Apocalipse, ele está indo para o final do livro. O Apocalipse ele é cheio de alegorias, ele é cheio de coisas confusas do ponto de vista do entendimento lógico do ser humano. Mas eu consigo aqui, aprendi isso com o pastor Pio, resumir esse livro em poucas palavras. O Apocalipse ele demonstra 3 grandes elementos. Existe o mal, existe Satanás e seus demônios, que quer matar, roubar, destruir. Existe o bem, representado pela igreja e por Jesus Cristo. E o bem em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, não é pelo que nós fazemos, é porque por aquilo que Ele fez, o bem vence o mal. Acabou o Apocalipse, meu irmão. Se você vai ficar aqui no milênio, não vai ficar no milênio. Se você é milenista, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, não sei o que mais. Qualquer outra linha teológica de estudo que surgiu nos últimos 1000 anos. Eu vou te dizer uma coisa, no final, se você crê em Jesus e você permanece nele, a vitória é sua. A vitória é minha. Não por aquilo que nós fizemos, mas porque o sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz, Ele nos purificou, Ele nos lavou, Ele nos perdoou, e Ele nos deu uma roupa, uma veste de linho finíssimo, como o texto que nós lemos diz. O meu primeiro ponto dessa meditação é, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Pai, Ele é grande, Ele é poderoso. Meu irmão, Deus, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Deus não tem inimigos. Será que você consegue entender isso? Deus não tem adversários à sua altura. Quem tem um adversário somos nós. Satanás, ele quer destruir, matar, roubar aqueles que são filhos de Deus. Mas o nosso Deus não tem como, não existe maneira, não existe forma, não existe um adversário à altura dele. E essa grandeza, ela precisa estar muito clara na minha mente e na sua mente. Às vezes nós nos esquecemos disso, porque por muitas e muitas vezes nós deixamos que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os relacionamentos rompidos, a mágoa, o rancor, as doenças, as enfermidades, os problemas financeiros, eles vão ficando tão grandes que eles ofuscam o nosso olhar e não nos deixam ver a grandeza do nosso Deus. O meu primeiro ponto hoje é muito simples e ele já está colocado aqui para você. O nosso Deus, Ele é grande, muito, muito grande. O segundo aspecto que eu quero colocar aqui para você está em Efésios capítulo 2. Eu quero ler aqui dos versos 4 até o 6. E o texto diz assim, mas Deus, lembre-se que o Deus que está escrito nesse texto, mas Deus,
Deus, Efésios 2:4, Ele é grande, Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, se eu chamasse você à parte para nós tomarmos um café, e ao nos cumprimentarmos e sentarmos ali, pedirmos alguma coisa para comer, e eu fizesse uma pergunta para você, e perguntasse assim para você: aonde você está? Qual seria a sua resposta? O que você me responderia? O que vem na sua mente na primeira vez que você ouve essa pergunta? Aonde você está? Se eu parasse agora aqui, desse um papel na sua mão aí e pedisse para você pegar uma caneta e falasse: escreva para mim aonde você está agora. Que resposta você colocaria nesse papel? Talvez você dissesse: na Avenida Carlos Correia Borges, 1893, que é o número desse prédio, sentado em uma cadeira branca, de plástico, ouvindo um ser humano falar. Talvez você fizesse essa descrição. Mas eu quero dizer para você, você está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E quem declara isso não sou eu. Quem diz isso não é uma pessoa, não é uma ideia humana, não é um pensamento humano. Isso está escrito há 2000 anos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios, e ele diz que Deus, um Deus enorme, gigante, magnífico, Ele é rico em misericórdia. E aí ele dá uma ênfase e ele diz: por causa do grande amor com que nos amou. E o meu segundo ponto é: esse Deus grande, poderoso, extraordinariamente grande, Ele ama você. Ele te ama. Ele não quer saber quais são os seus problemas, quais são as suas circunstâncias, o que você fez de certo ou de errado. Ele quer que você renda o seu coração a Ele. Ele quer que você se arrependa das suas falhas, das suas mazelas, dos seus erros, e deixe que esse arrependimento, meu irmão, o arrependimento, quando eu falo a palavra arrependimento, eu preciso explicar um pouquinho. Arrepender-se não é simplesmente um sentimento de remorso. Você: ai, Deus, errei, falei algo que não devia. Não, o arrependimento é uma mudança na sua forma de pensar, é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança no jeito que você vai fazer para olhar e ver a sua vida diante de Deus. Mas ao arrepender-se, esse Deus, Ele está com os seus braços abertos para dizer para você: eu te amo, eu te amo. E eu sei que você estava, que a sua origem, a sua natureza, a fonte de onde você veio, é um ambiente de delitos e de morte. Porque o texto diz exatamente isso: por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós, e é engraçado quando Paulo escreve a palavra nós aqui, porque ele sabe da condição dele, ele sabe da situação que ele estava. E ele diz nós, ele está dizendo vocês, Efésios, juntamente comigo, nós estávamos mortos em nossos delitos, nos nossos pecados. Delito aqui tem uma representação de erro, de cometer erros. E aí ele diz assim: mesmo sabendo que nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele declara uma expressão: pela graça nós somos salvos. Meu irmão, Deus é grande. Nós lemos isso no Apocalipse 19. Deus é imenso. Mas mesmo sendo grande, muito grande, Ele ama você. E Ele sabe da condição que você tem. Ele sabe das questões que você tem de conflito consigo mesmo. Das dificuldades na sua mente, no seu coração. No momento em que você está ali na sua casa, sozinho, sua esposa saiu, seus filhos não estão lá. E que você para pensar com você mesmo a respeito do que você está fazendo. Do que você assiste na internet. Do que você vê na TV, daquilo que passa na sua mente. Ele sabe, mas mesmo assim, Ele olha para você e Ele te diz: eu te amo, eu amo você. De manhã eu falei, eu não sei se você vai ficar escandalizado com isso ou não, mas eu creio, e isso é assim. Deus, Ele te ama
tanto, com tanta intensidade, ao ponto de que ele tomou uma decisão voluntária de matar alguém para que você pudesse se tornar filho. Você entende a grandeza desse amor? Ele tomou uma decisão de abrir mão do seu único filho e fazer com que ele pisasse nessa terra, andasse nas estradas poeirentas ali da Galileia, da Judeia, da Palestina, tocasse a vida de pessoas, tivesse sentimentos, sentisse o calor, o frio, a fome, fosse agredido, violentado, sofreu, para que diante da morte dele e do sangue derramado dele, ele pudesse abrir um novo e vivo caminho, para que cada ser humano que pisou nesse planeta pudesse dizer: Senhor, obrigado, porque em Cristo Jesus o Senhor me fez filho, e você tem o direito de se tornar filho. Você percebe a grandeza disso? Você consegue entender o tamanho desse Deus, o quanto Ele te ama, ao ponto dele tomar uma decisão de consertar algo através do sacrifício de Cristo Jesus. E esse sacrifício toca a minha vida, a sua vida, e toca a vida de todas aquelas pessoas que um dia tomaram uma decisão. Quando nós temos um momento de apelo, que estamos aqui conduzindo durante o culto, às vezes depois da mensagem, às vezes antes, nós estamos simplesmente cumprindo algo que é uma ordenança do próprio Pai, de lançar a rede, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir essa mensagem e de responderem, corresponderem a essa mensagem. E elas precisam, todas as pessoas, todos nós precisamos entender que Deus é grande, Deus nos ama, e Ele entregou Jesus Cristo para abrir um novo e vivo caminho, para permitir que nós possamos entrar diante dEle. Isso é uma verdade tão grande, tão impactante, tão importante, que eu, nesses últimos dias, pensando sobre o que eu ia pregar hoje, isso tem me incomodado, de uma certa forma. Em que sentido tem me incomodado? Me incomodado porque eu não gosto de ver pessoas que creem em Jesus passando por dificuldades às vezes tão pequenas, que são tão passageiras. E eu percebo que muitas vezes a grande luta do cristão não está em quem é Deus, não está em quem Ele é. Aliás, afinal de contas, Deus é grande, Ele nos amou e nos tornou filhos. Mas está embutida, está dentro de como nós pensamos a respeito de nós mesmos. Quando você olha para Deus e fala: Deus é grande, poxa, Deus é bem grande, Deus é enorme, esse Deus gigante me ama, e Ele fez algo para se relacionar comigo, enviou o seu Filho para morrer, para entregar a sua vida, para sofrer por mim, e para me substituir no castigo que eu era merecedor. E mesmo assim, eu olho para essa situação, para esse cenário, e falo: puxa vida, afinal de contas, o médico falou isso a respeito do meu filho, afinal de contas, a economia não está boa, o comércio não é bom, eu estou indo à falência. E aí nós paramos e nós ficamos presos a coisas e circunstâncias que estão num nível, num patamar, que é o patamar da nossa alma. E nós nos prendemos e os nossos pensamentos ficam fixos nessas coisas. Nós esquecemos de quem nós somos, nós deixamos de lado quem nós somos. E nós damos mais valor, mais importância para coisas, ou momentos, ou circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. E em muitas vezes, infelizmente, os cristãos se prendem e falam: porque eu sou um pecador mesmo, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, o meu pai me tratou desse jeito, e eu cresci dessa forma, e eu fui apresentado a esses problemas, drogas, pornografia, na minha adolescência, e eu cresço desse jeito, e eu venho assim a vida toda, e eu caio, eu volto, eu caio. Meu irmão, enquanto você estiver com a sua mente, com os seus pensamentos voltados para os problemas que você vive, isso é o que você vai colher na sua vida.
Nós precisamos entender que o nosso olhar, ele precisa estar voltado para aquilo que Deus fez por nós, para quem Deus é para nós, para aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus para nos dar vida e liberdade. A mente, ela é algo tão importante que Paulo escreveu algumas coisas a respeito dela. Pedro escreveu a respeito dela. E aí eu te pergunto, meu irmão, não era melhor Pedro ter escrito um manualzinho de 5 passos, 10 passos, não importa, de como fazer para a minha sombra curar um enfermo? Você já pensou nisso? Esses homens que viveram, que conviveram com Cristo, que puderam experimentar o poder de Deus tão de perto, tão próximo. Por que eles não saíram escrevendo? O que você tem que falar para que a lepra seja curada? Por que isso não está escrito na Bíblia? Mas eu sei que está escrito uma outra coisa. Filipenses capítulo 4, os versos 7 e 8 dizem assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmão, todo entendimento é todo entendimento. Deixa eu te falar uma coisa, você pode estudar o quanto for, você não vai entender a paz de Deus, porque ela excede o seu entendimento. Você pode ter um QI de 250, 300, 400, o normal é 100, 110. Você não vai entender a paz de Deus, porque ela excede o seu entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aonde que o seu coração e a sua mente tem que estar guardado? Em Cristo Jesus. Aonde você está mesmo assentado? Em Cristo Jesus. Você começa a perceber que tudo a respeito das nossas vidas tem um vínculo, uma relação com Cristo Jesus. Meu irmão, a sua vida está em Cristo Jesus. Não interessa o quanto você tem na sua conta agora. Não interessa que carro você usou para vir até aqui. Não interessa o que você tem que fazer amanhã de compromissos. A sua vida está em Cristo Jesus. E se você compreender isso, e se isso se tornar uma coluna estrutural na sua vida, a sua mente passa a pensar o que Cristo pensa. A sua mente passa a ver o mundo como Jesus vê. E o verso número 8 de Filipenses 4 diz assim: finalmente, irmãos. Quando eu leio essa expressão, finalmente, irmãos, Paulo está escrevendo assim: olha, enfim, o que eu tenho para dizer para vocês? E aí o texto diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, verso 9, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meu irmão, Paulo está dizendo assim, existem 8 expressões nesse texto, no verso 8. E tudo o que tem que passar pela sua mente está nessas 8 palavras. Se não for, esse deve ser o seu gabarito. Se o que você está pensando não é puro, não é verdadeiro, não é de boa fama, não é amável, não está enquadrado nesse gabarito, pegue esse pensamento e jogue fora. Se o que você está pensando está relacionado com o que alguém falou para você, que magoou você, que chateou você, está relacionado ao que um médico disse para você sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, e não encaixa nesse gabarito, jogue isso fora. No período da pandemia, esses anos aí de pandemia que vieram depois ali, 2020 em diante, uma palavra, uma expressão ficou muito falada, especialmente porque a polêmica política popularizou ela. E as pessoas falavam assim, esse aqui, aquele lá, aquele outro, eles são negacionistas. Lembra? Sabe essa expressão? Fulano é negacionista, não quer tomar vacina, não quer fazer tal coisa, não quer tomar remédio, não quer fazer lockdown. E essa expressão ficou muito conhecida. E aí deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu me converti há 31 anos atrás. Eu aceitei a Jesus há 31 anos atrás. Os primeiros meses ou anos da minha conversão, pós-conversão, eu não entendia muito bem. A minha mente ainda estava muito modelada, estava muito organizada, estruturada conforme eu tinha vivido os meus primeiros anos antes de conhecer a Cristo. Mas num determinado momento da minha vida, eu me tornei um negacionista.
Não um negacionista a respeito de uma doença, mas um negacionista a respeito daquilo que as pessoas falam a meu respeito. E eu passei a acreditar mais no que Jesus fala a meu respeito, no que está escrito na palavra de Deus, do que no que o mundo fala a meu respeito. Meu irmão, nós precisamos dar esse passo, nós precisamos avançar, nós precisamos pegar a nossa mente e convertê-la a Cristo Jesus. Somente isso pode mudar alguma coisa na nossa vida. Meu irmão, Jesus morreu 2000 anos atrás. O plano de salvação estava escrito em Deus, e eu sou um criacionista de crença, né? Por crença, eu não creio na evolução. Então eu creio que o mundo foi fundado há mais ou menos uns 6.000 anos atrás. Então há 6.000 anos atrás existe um plano de salvação escrito para mim e para você. E Jesus executou esse plano 2000 anos atrás. O que o Pai precisava fazer para que eu e você alcançássemos salvação, libertação, uma vida abundante, Ele fez. Mas agora está nas minhas mãos tomar uma decisão de converter a minha mente àquilo que o Pai fez por mim. Olhe só o que Pedro escreve na segunda carta, indo também para o final dela. 2 Pedro, capítulo 3. Os versos 1 e 2, Pedro ele escreve assim: Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, ele está dizendo assim, eu mando 2 cartas, as duas têm a mesma ideia. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Meu irmão, Pedro está dizendo assim, cara, você aprendeu algo. A sua mente foi esclarecida a respeito de algo. E é isso que você precisa ter na sua mente. Quem você é em Cristo Jesus. O verso de número 2, ele diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro parou a sua escrita, parou ali enquanto ele estava escrevendo num papiro, sei, com uma pena, ou ditando para alguém escrever. E ele fala, olha, eu escrevi 2 cartas para vocês entenderem uma coisa. Que vocês têm que despertar na sua mente aquilo que vocês aprenderam dos apóstolos e dos profetas, a respeito do seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Pedro poderia ter escrito muitas listas, né, de milagres, poderia ter escrito anotado muitas coisas do que ele realizou ou do que foi realizado por Deus através da vida dele. Ele poderia ter feito muito, escrito muito sobre isso. Mas na hora de escrever uma carta para a igreja, que ecoa há 2000 anos, dirigido pelo Espírito Santo, ele prefere escrever, eu preciso que você lembre e que na sua mente você desperte quem você é, aquilo que você aprendeu com os santos profetas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Você entende da importância que ele trata esse assunto, o significado que isso tem. Agora nós ficamos assim, parecendo, perdão da expressão, né? Um barata voa, assim, né? Uma hora vai para um lado, puxa vida, eu conversei com uma pessoa aqui, ela falou que para a minha vida dar tudo certo, eu tenho que fazer isso, 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 então eu vou seguir isso, eu vou atrás daquilo outro. Aí de repente um médico vem e traz um diagnóstico a respeito da minha situação, ou vem uma pessoa lá que é um especialista e me dá um curso, me ensina o que eu tenho que fazer. Meu irmão, pare de ir atrás dessas coisas. Você não é o que o homem diz que você é aquilo que Cristo Jesus diz que você é através da sua palavra, e você é aquilo que Jesus tornou você a partir do momento em que você aceitou a Cristo. Você precisa entender isso, porque isso muda as suas atitudes, isso muda a forma como você olha para os seus irmãos, isso muda a forma como você serve na casa de Deus, ou aliás, isso nos motiva a servir. Isso muda a forma como eu lido com o pecado. Meu irmão, o pecado ele só vai sair da sua vida no momento em que você entender que você é filho de Deus, que você é herdeiro com Cristo Jesus e que Deus tem algo extraordinário para você e que vale mais a pena você abrir mão de algo que é errado para fazer aquilo que Ele quer te dar.
Enquanto você ficar na força da sua carne, jejuando, orando de joelhos, sentado no milho, sei lá, alguma coisa assim, para combater o pecado, você não vai vencê-lo. Porque a carne, ela se torna poderosa quando nós damos valor para ela. Pegue a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus no seu coração, receba essa palavra, alimente-se dela, faça com que essa palavra esteja na sua mente o tempo inteiro, faça com que a sua mente saiba o tamanho e o poder de Deus, saiba quem é o Deus que te ama, que te fez filho, que se tornou seu pai. E aí se alimente disso constantemente, para que você possa olhar e falar, espera um pouquinho, o que é melhor aqui? Isso é constante, na minha mente, no meu coração, isso é muito frequente. Eu gosto muito de assistir filmes, e muitas vezes, estou olhando ali na TV, sei lá, no computador, falo, opa, espera um pouquinho, isso aqui não merece a minha atenção. E eu fecho. Nós precisamos ter essa capacidade de entender, de receber de Deus, de ser alimentados e fortalecidos por Ele. Isso está na sua mente, meu irmão. Não é o que Deus tem que fazer por você, é o que Ele já fez, mas daquilo que Ele fez é o que você precisa receber e entender. Olha só, eu gosto muito do exemplo de Davi. Vou ler o texto, talvez seja o texto bíblico, um dos textos bíblicos mais conhecidos no mundo, Salmo de número 23. Davi, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E às vezes eu tento me colocar no lugar de Davi, lá no meio de do mato, cuidando de ovelhas. Levou ali um tantinho de comida que ele poderia carregar, e ele para diante daquela situação e fala, o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo para a mente dele, para o coração dele, não se preocupe. E aí ele continua falando, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu irmão, você entende que a mente de Davi estava depositado na mente de Davi uma relação, um relacionamento tão grande, tão profundo com Deus. E ele conseguia enxergar que Deus, ele é poderoso a ponto de suprir as necessidades que ele tinha. Davi não confiava na habilidade que ele tinha na funda. Davi não confiava na habilidade ou no conhecimento que ele tinha daquele terreno. Davi confiava no poder de Deus sobre a vida dele. Essa era a única coisa que fazia com que Davi descansasse no Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Eu estou colocando aqui 3 aspectos para você. O primeiro é que Deus é grande, poderoso, imenso, criador de todas as coisas. O segundo é, esse Deus todo-poderoso, imenso, Ele ama você, independente das circunstâncias e das situações. Ele ama você. E o terceiro aspecto é que você deve converter a sua mente para esse Deus poderoso. Você deve abrir mão dos seus pensamentos, das suas verdades, dos seus entendimentos, para reconhecer o poder e a presença dEle. Você deve deixar entrar na sua mente aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é puro, perfeito, verdadeiro, aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é de uma certa forma positivo. Eu não estou dizendo aqui positivo apenas no sentido da positividade, estou dizendo da palavra de Deus. Isso deve entrar na sua vida, deve fazer parte dos seus pensamentos. Mesmo que você queira, ou tente, ou consiga, ou pense em se livrar de alguns pensamentos, eu sei que é difícil. Por isso que eu digo, você precisa estruturar a sua vida na palavra e em nenhum outro lugar, apenas na palavra. Quando o texto de Filipenses diz a respeito, fala aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Todas essas expressões, se você colocar elas diante de Jesus, você vai ver Jesus nelas. Em outras palavras, Paulo estava escrevendo e dizendo assim, finalmente, irmãos,
se tem uma coisa que você tem que pensar é naquilo que Jesus fez por você. Ontem, no culto de curas aqui, tivemos um momento extraordinário orando pelos nossos filhos, pelos adolescentes. Tivemos um tempo muito bom, muito bom, muito bom. Não sei onde você estava, mas eu sei que eu estava nos braços do Pai aqui, neste lugar. E eu trouxe um pensamento ontem. E quando nós lemos ali em João capítulo 11, Jesus sendo avisado por Marta e Maria de que o seu irmão estava doente. E aí vamos ser honestos, Marta e Maria não mandariam alguém atrás de Jesus se Lázaro não estivesse muito doente. Se ele estivesse com um pouco de dor de cabeça, meio resfriadinho, nariz escorrendo, tossindo um pouquinho, porque tomou uma chuva, Marta e Maria não iam incomodar Jesus onde ele estava. Elas sabiam que aquela circunstância era uma circunstância de morte. Talvez um médico da região delas ali, de Betânia ou de Jerusalém, que eles chamaram, deu um diagnóstico. E aí então elas mandam alguém chamar Jesus. E aí essa pessoa chega para Jesus e fala: Jesus, Senhor, Lázaro, aquele seu amigo que o Senhor ama, ele está doente. E aí Jesus fala para ele e para os discípulos: essa doença não é para a morte. E aí eu apliquei um princípio ontem aqui, que é o seguinte: a forma como nós vemos as coisas não é a mesma forma com que Jesus vê as coisas. Meu irmão, pare de olhar para a sua vida e ver apenas os aspectos negativos, porque Jesus, ele não faz isso com você. Jesus não faz isso com você. Pare de olhar os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que talvez há 2 dias, 3 anos, 10 anos estão lá enterrados, colocados debaixo de um tapete que você achou que já morreram. Jesus olha para isso e diz: não é para a morte. Parece que Jesus está enganado, né? Às vezes parece que Jesus ele dá uma tropeçada no que ele fala, porque afinal de contas Lázaro morreu. Foi enterrado, ficou 4 dias sepultado. Mas quando Jesus chega, o milagre acontece. A mudança, a transformação acontece. Você consegue entender? Nós precisamos mudar a nossa mente ao ponto de olharmos para as circunstâncias e para as situações na mesma ótica, na mesma perspectiva, da mesma forma que Jesus olha. E não como nós olhamos. Meu irmão, a nossa cabeça é cheia de preconceitos. É cheio de sofismas, é cheio de coisas que foram colocadas ao longo da nossa vida por exposição a coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o Cristo. Então não olhe para as circunstâncias como você está enxergando, olhe para as circunstâncias sob a ótica da palavra de Deus, sobre a ótica do poder de Deus. Quando você for olhar para alguém e você for dizer: puxa, isso aqui não tem jeito. Já tentei, já ajudei, já fiz isso, já fiz aquilo outro, não vejo solução. Meu irmão, saiba que essa é a sua vontade, é o seu olhar, é a sua ótica. Porque a ótica de Jesus é outra. É outra. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Ao longo da minha carreira profissional, do tempo em que eu trabalhei, eu contratei e desliguei muita gente. Muitas pessoas passaram por mim do ponto de vista administrativo, né, como um negócio, contratando pessoas. E todas as vezes que eu ia contratar alguém, a pessoa precisava trazer o quê para pleitear a vaga? O que ela precisa trazer? Um currículo. Precisa me contar, me trazer um papel onde ela escreve ali umas histórias daquilo que ela fez, por onde ela passou, quanto tempo ela trabalhou, quais foram as funções. E um contratador, né, um recrutador, perdão, né, usar a palavra correta, um recrutador da área de seleção, ele precisa estudar a história, fazer uma entrevista, ver se a pessoa não se contradiz naquilo que ela escreveu e aquilo que ela está falando, e aplicar alguns testes para ver o perfil, e começa a estudar a pessoa para saber quem é o melhor para a vaga. Graças a Deus, porque Ele não se importa com o meu currículo e nem com o seu. Deus, Ele olha para você e fala: olha, a partir daqui eu posso construir algo com você. Eu não me importo do que aconteceu atrás. Aliás, o que aconteceu atrás, vamos fazer o seguinte: vamos colocar o sangue
E vamos perdoar, vamos apagar, vamos deixar isso puro, limpo, como linho fino. E a partir daqui nós podemos construir uma história. Mas se você não tomar uma decisão de abrir mão dos seus pensamentos, você começa uma nova história com Jesus, querendo dar os mesmos passos que você deu antes. Por isso que a questão está aqui, na minha e na sua mente, na forma como nós vemos a vida cristã. E o que eu estou trazendo para você como princípios, pilares centrais hoje, são: Deus é grande, e esse Deus grande ama você, e Ele quer se relacionar com você. Derrube os sofismas da sua vida, olhe para os problemas, as circunstâncias que estão ao seu redor, saiba que elas existem, mas que o seu Deus é maior do que elas. Você acha que Davi foi muito honesto ao escrever o Salmo 23? Ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele estava ciente de que ele poderia passar por uma dificuldade. Mas ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou me desesperar. Eu posso passar por um ambiente de escuridão, mas eu sei que o Senhor está ali comigo. E o Senhor monta uma mesa diante dos meus adversários. Meu irmão, você pode ter quantos inimigos forem, porque os inimigos não são seus. Se você está em Cristo, os inimigos não são seus. Você entende o que eu estou te dizendo? Se você está em Cristo. Agora, se você quer se defender, se você quer se tornar o seu advogado, se você quer ir para um especialista para defender você, então corra o risco de enfrentar o adversário sem estar guardado no Senhor. Que você possa usufruir, entender, compreender isso que eu estou falando para você, porque isso pode mudar a sua forma de ver a vida. Pode mudar a forma de como você abre a sua boca para declarar palavras. Algumas pessoas perguntam para a gente, falam: poxa vida, Ivo, lá na aba, vocês cantam umas músicas diferentes. Vocês não cantam os hits que estão tocando aí nas rádios gospel, ou que as igrejas estão cantando por aí, que engaja o pessoal. Poxa, tem uma música aqui que a galera curte. Irmão, se a música não estiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito, nós não cantamos. Nós vamos cantar aquilo que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Você entende isso? Por quê? Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, influencia o que eu penso. E eu falo aquilo que eu penso, e isso me influencia de novo. E se eu começo a usar expressões que não estão de acordo com a palavra de Deus, isso vai fazer com que eu olhe para mim mesmo e fale: pois é, eu sou assim mesmo. Deus me fez assim, afinal de contas. Você pode até ter nascido de um jeito, mas quando você aceitou a Cristo Jesus, você teve uma oportunidade de nascer de novo e de construir uma nova história com Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor para virem aqui à frente, para nós caminharmos para o final. E eu quero hoje terminar esse tempo aqui, declarando que você é uma nova criação. Que existe algo novo sobre a sua vida, que Jesus ele vê a sua vida numa perspectiva diferente da sua, e que é tempo, está na hora, está no momento de você receber a forma como Cristo vê você, e de você entender isso, de você pegar todo pensamento ruim, negativo, de que pessoas trouxeram contra você. Pode ser até mesmo um irmão cristão, talvez alguém lá da sua família. Qualquer palavra declarada negativa contra a sua vida, está no tempo de você pegar isso e dizer: Deus, isso não vai contaminar a minha mente, isso não vai contaminar quem eu sou. Eu sou filho de Deus, amado por Deus, Deus é grande. E o que passa na minha mente, no meu coração, o que entra nos meus pensamentos, é aquilo que é verdadeiro, puro, amável, justo, bom, aquilo que a palavra de Deus declara sobre a minha vida. Meu irmão, se você fizer esse exercício, se você andar dessa forma, se você dedicar tempo para saber quem você é, isso muda o que você faz, o resultado da sua vida. Para finalizar aqui, eu sei que os irmãos já estão aqui em pé. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, eu não vou ler o texto,
E nós vemos que Adão e Eva pecaram, caíram. Qual foi o primeiro gesto, a primeira atitude que eles fizeram depois de pecarem? Eles deram conta de que estavam nus e eles coseram, costuraram com folhas de figueira uma roupa para se cobrir. Eu não sei, eu não sou botânico, biólogo. Quantos dias uma folha de figueira duraria verdinha, bonita, inteira, como uma veste como uma parte de uma roupa? Uns 2 dias, 3 dias, 4 talvez. Ela vai começar a secar e esfarelar. Serviria? Serve ou não serve? Não serve. E aí o que eu quero dizer com isso para você? Qualquer gesto, qualquer atitude de justificação própria dos seus erros não dura mais do que alguns dias. E você vai cair de novo. Você pode fazer o que for, você pode orar, pode se ajoelhar, pode jejuar, pode subir monte, descer monte, ir para o rio, mergulhar. Qualquer gesto que nasce no seu coração não dura como justificação. Adão e Eva, para terem a sua justificação, para terem a sua nudez, a sua vergonha cobertos, precisaram que houvesse a morte de um animal. E o texto diz que Deus fez para eles roupas com pele de um cordeiro. Naquele momento, Deus anunciou que a solução para o pecado da humanidade estava na morte de um cordeiro. E nós hoje vamos celebrar a morte do cordeiro que resolveu definitivamente todas as situações das nossas vidas. A morte que é definitiva, que é única. E eu quero que você tenha isso na sua mente, no seu coração. Se existe uma maneira de nós resolvermos as questões da nossa vida, é entregarmos as nossas vidas a Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que nos salvou, que nos libertou. Quero convidar você a ficar em pé. Você recebe essa palavra hoje? Amém? Amém. Você faz parte da família de Deus. Você nasceu de novo. Você é uma nova criação. Você tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o seu pai falou, o que sua mãe falou, sua avó falou. Você não é o que o médico falou. Você não é o que o seu gerente, o seu chefe, o dono da empresa onde você trabalha fala que você é. Você é um filho amado, que é filho de um Deus poderoso. Agora você precisa pegar a sua mente e converter a isso. Algumas pessoas falam para mim, quando eu tenho esse papo com elas, falam, mas é uma mensagem muito triunfalista. E eu quero te perguntar uma coisa. Jesus triunfou ou não? Se ele triunfou, eu triunfo também. Então não tem papo aí, não vem com esse papo de, meio coach isso. Não é. É Cristo Jesus. É seguir e servir e estar em Cristo Jesus. Sabendo que Ele me tirou da onde eu estava, de um lamaçal de pecado, da morte, de delitos. Ele me tirou dali. E não fui eu que saí, foi Ele que me tirou. Porque por mim mesmo, eu estaria vestindo vestes de folha de figueira. Mas Ele me cobriu com o sangue do Cordeiro. Ele me perdoou. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Chegou o tempo de você colocar na sua mente a palavra de Deus. Nós só vamos crescer e avançar se isso se tornar uma verdade para você. Se você, diante da circunstância, na hora que você tem um desacordo com a sua esposa, com o seu esposo, dentro da sua casa, você olhar para ela e falar, espera um pouquinho, eu não estou brigando com ela, eu estou brigando comigo, porque eu sou um com ela em Cristo Jesus. Chegar o momento em que nós estamos aqui, servindo ao Senhor, e nós sabemos que o que estamos fazendo tem um sentido único, porque somos um só corpo. O momento em que você vai passar pela sua mente, quando você olha e conversa com outra pessoa, e se vem um comentário, uma palavra, se vem algo que dá um sentido negativo sobre aquela pessoa, você olha e fala, espera um pouquinho, o gabarito diz que eu só posso pensar aquilo que é justo, verdadeiro, puro, de boa fama. Não há espaço para aquilo que é ruim. Se alguém abrir a boca para falar mal de um irmão, para você, saiba que isso não deve entrar no seu coração, porque você deve pensar aquilo que é verdadeiro, justo,
correto, bom, de boa fama, e todos os 8 itens que tem ali em Filipenses 4:8. Feche seus olhos. Deus, eu quero te pedir algo agora. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos ouve. Te agradeço, Pai, porque o Senhor, na sua grandeza, na sua imensidão, o Senhor nos ama. E esse amor nos dá um privilégio de podermos abrir os nossos lábios, falarmos e o Senhor nos ouvir. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos ouvindo agora. E Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas que está aqui presente, que vieram a esta celebração, a este culto de adoração ao seu nome. Cada pessoa que está nos assistindo de uma maneira remota ali pela internet. Pai, se existe algo no coração, na mente dessas pessoas, que tem sido uma barreira, que tem sido um impedimento para que elas possam experimentar o poder e o amor de Deus, eu quero declarar agora que esse sofisma, essa barreira, esse muro, ele caiu em nome de Jesus. Não existe palavra dita no passado que possa impedir aquilo que vamos usufruir. Deus, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero declarar algo aqui, sabendo que o Senhor está conosco e declarando junto, que toda palavra de maldição que foi dita contra a minha vida e contra a vida de cada um dessas pessoas que está aqui hoje, essas palavras estão anuladas em nome de Jesus. Não importa se foi dito numa intenção ruim, se era uma palavra de manipulação, de governo, de controle. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que isso está anulado. Se existe alguma palavra que foi dita, que impôs, que determinou, que configurou escassez, isso cai por terra agora, e nós somos abundantes em Cristo Jesus. Se existem palavras que foram ditas, que estão limitando, talvez limitando o seu relacionamento com o seu cônjuge, talvez limitando o relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, isso está destruído agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos num ambiente onde a presença do Espírito Santo é viva e verdadeira, e Ele nos liberta. A palavra de Deus, Jesus Cristo encarnado, vivo como palavra, Ele nos dá o direito de sermos livres. E hoje é um tempo de libertação. É um momento, é uma hora, é um momento, é um tempo em que nós vamos ver as pessoas sendo livres. Todo espírito maligno, como já foi orado, nós já tivemos esses momentos aqui. Todo espírito maligno que está tentando afligir a mente das pessoas que estão aqui hoje, colocando um conflito no seu coração, eu ordeno a você, espírito maligno, saia daqui agora em nome de Jesus. Saia da vida dessa pessoa, independente do ato de legalidade, porque agora o sangue do Cordeiro cobre essas vidas, e o perdão do Senhor Jesus está estabelecido neste lugar. E se essas pessoas não voltarem a praticar atos de injustiça, você não tem direito de voltar aí. E em nome de Jesus eu te ordeno, saia agora. Eu declaro que haverá uma experiência de paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que excede toda compreensão humana, toda lógica humana. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Que nós possamos render a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos render aquilo que temos e aquilo que somos, em nome do Senhor Jesus. Quero ler um texto aqui. A palavra de Deus diz assim, que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Meu irmão, você é livre. Esse ato de ceia, o gesto da ceia, é um gesto tão simples, mas você
com os seus olhos naturais, você não enxerga o poder que esse ato tem. Esse ato diz que eu e você somos um com Ele. Esse pequeno cálicezinho de suco, esse pequeno pedacinho de pão, uma torradinha que tem ali em cima, ao você ingeri-los, ele fará parte do seu corpo, ele entrará em você, ele nutrirá você. E é isso que Jesus está dizendo. Nós somos um com Ele. Ele nutre as nossas vidas. Não é a economia, não é a política, não é o governo, não é o seu diploma, não é a sua formação. O que nutre você é o poder de Deus em Cristo Jesus, que fez você assentar nas regiões celestiais. Meu irmão, o que nutre você não é a palavra de outra pessoa, é a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esses elementos. Declaramos que eles são abençoados. E declaramos, Pai, que eles vão nutrir a nossa vida. Mas acima de tudo, quem nutre a nós é Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, porque somos um contigo. Somos um em Ti. Estamos ligados, conectados em Ti. Permanecemos na Sua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que você possa celebrar ao Senhor. Meu irmão, ceia não é momento de tristeza, ceia não é momento de choro, de ranger de dentes, de lamentação, não. Esse momento é o momento mais alegre para um cristão, é você pegar isso e dizer: Jesus, obrigado, porque eu sou um contigo, somos um em Ti. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, pegar um cálice, e eu vou colocar uma única regra. Se eu pudesse eu colocava duas, mas a segunda eu não posso obrigar você. Uma única regra: se você for tomar a ceia, não tome ela sozinho. Não tome ela sozinho. Conecte-se com alguém, chegue perto de alguém, pegue o pão, pegue o suco, tome junto com alguém. A outra era que todos devem tomar, mas eu não posso obrigar você. Eu gostaria que todos vocês tomassem. Não deixe de tomar. Não olhe para o seu passado. Ah, mas eu preciso disso. Meu irmão, se você aceitou a Jesus, você é um com Ele. Se você confessou a Cristo Jesus, você é um com Ele. Tome a ceia. Tome a ceia, não deixe de tomar. Amém? Vamos vir aqui à frente, o louvor vai nos dirigir. Enquanto cantamos, vem até aqui. Vamos adorá-lo, vamos glorificar o nome dEle. Tenha um tempo de comunhão e que você permaneça abençoado na presença de Deus.